Olá, bom dia, meus amores, tudo bem? Que maravilha! Pegue seu livro de redação, certo? Pegue seu livro de redação. Hoje vamos estudar relatos sobre o medo. O livro de redação, você abra na página 42, certo? Na página 42, vou fazer um comentário, porque nessa unidade nós vamos estudar as principais características do gênero relato pessoal e conto de mistério, né? Muitas vezes nós conversando com outras pessoas, com os amiguinhos, nós temos entre as conversas o hábito de contar fatos que já ocorreram ou fatos que você acredita ter acontecido, não é? Bem, e muitas vezes esses relatos são relatos de medo. Alguma coisa que aconteceu com você que lhe deixou apavorado, que lhe deixou nervoso, não é? Pois sim. Então hoje nós vamos estudar sobre o relato, não é? Um relato sobre o medo. Um relato que fala sobre o medo, ok? Na página 44 e 45, certo? 44 e 45, ele vai dizer que o medo é um sentimento que faz parte da vida das pessoas e dos bichos também. Para você, somente as crianças sentem medo, ou os adultos também sentem medo? Os medos das pessoas são sempre os mesmos? Ou será que mudam? Bem, gente, ele disse aqui no texto que o medo é um sentimento que faz parte da vida das pessoas. Interessante. E também faz parte dos bichos. Mais interessante ainda, é verdade. Gente, os nossos animais, eles também têm medo, eles têm receio das coisas que para eles causam um certo tipo de descontentamento. Algo como chuva, como trovão, como foguete. Por exemplo, o cachorro é assim, né? Então, para ele é um medo, certo? Então, a seguir, no texto, que nós vamos ler logo em seguida, duas crianças contam os seus medos e o que elas fazem para enfrentá-los. Leia os textos para saber o que elas falam, certo? Bem, então no texto diz assim: medo de escuro. Eu tenho medo quando apago a luz, parece que alguém vem me pegar, ou quando eu ponho o meu pé entre a cama e a parede. Fico com medo de que saia uma mão verde acinzentada e pegue o meu pé. Bem, primeiro, a Nina Albuquerque, de 9 anos, você tem aí o nome da escritora do relato, a Nina Albuquerque, bem embaixo do texto. A Nina Albuquerque, de 9 anos, ela disse que tem medo de escuro, então ela acha que um monstro, uma mão acinzentada, né? Uma mão verde acinzentada, vai pegar o seu pé. Mas aí ela mostra o antídoto, a fórmula para acabar com o medo. Quando eu era pequena, vi uns slides de patinhos. Então, até hoje, quando penso numa coisa ruim, mudo de assunto na minha cabeça, como se estivesse trocando de slides. Olha só o antídoto de Nina. Nina, quando tá com medo, ela vai e pensa numa coisa boa, não é? Então, assim você deve fazer também. Vamos ao próximo. O próximo relato é o de Luciana Sinache, de 8 anos. Ela diz que tem medo de ladrão. Quando eu fico sabendo de história de ladrão na vizinha ou coisa assim, me dá medo, principalmente de manhã bem cedo, quando o cachorro late, eu fico imaginando que tem algum perigo lá fora. Como ela faz para esquecer esse medo? Tenta esquecer e dormir outra vez.
certo? Isso aí é o relato da Luciana, de 8 anos. No que ela relata seu medo, ela também diz a resolução desse medo, do seu problema, o que ela faz, né? Bem, o medo, turminha, é um sentimento que faz parte da vida de qualquer pessoa. Algumas pessoas o sentem mais, outras menos, e ele pode ocorrer pelos mais diferentes motivos. Diante disso, é muito importante respeitar o outro quando o medo aparecer e, se possível, tentar ajudá-lo a enfrentar esse sentimento para livrar-se dele. Bem, no momento, nós estamos vivendo um isolamento social. Por que o isolamento social? Nós estamos nos isolando da sociedade, né, das demais pessoas, e ficando resguardada em casa com a nossa família. Mas por que isso? Porque fora de nossa casa existe um vírus, não é, que tem causado muito mal às pessoas. Mas esse vírus, eu tenho fé que logo, logo ele vai passar. Mas enquanto ele não passa, nós devemos ter muito cuidado. Devemos tomar precauções, como lavar as mãos, não é? O antídoto para acabar com o medo de pegar o vírus, né? Então, devemos lavar as mãos bem lavadas, higienizar nossa mãozinha com álcool gel, procurar usar a máscara quando sair de casa, certo? Então, não precisa ficar com medo, mas é preciso ter um antídoto para acabar com esse receio. E o seu antídoto é ficar em casa. O seu antídoto no momento é fazer as precauções, fazer o uso das precauções, certo? Dos cuidados que são impostos, tá bom? Então, o medo é um sentimento que faz parte da vida da gente. Ah, eu tenho medo de pegar o vírus. Todo mundo teme, porque ninguém quer perder os familiares, ninguém quer se separar dos familiares, não é? Se separar dos amiguinhos, mas para isso é necessário ser obediente ao papai, ser obediente à mamãe e ficar em casa, certo? Mesmo que tenha que sair, não é, a mamãe ou o papai para resolver alguma coisa que é necessário, deverá usar máscara, usar o álcool gel, certo? Mas esse é o antídoto, tá? Por isso, o medo, ele é um sentimento que faz parte da vida da gente, tá? É algo para que nosso organismo, ele tenha uma autodefesa, certo? Já é uma autodefesa, tá? Porque se você não tivesse medo de nada, aí não teria nem muita graça. Como é que você ia combater as coisas? Como é que você ia se defender? Aprender a se defender, ok? Pois bem, no seu livro de produção de texto, desenvolva as atividades das páginas 46 e 47. A tia vai direcionar você e você, logo após a videoaula, vai desenvolver essas atividades. Página 46, né? Já foi a 44, a tia já trabalhou com vocês, a 46 é a atividade. Diz assim, na quarta questão da página 46, ela começa pela quarta questão. Os relatos da página 44, que foi o que nós fizemos a leitura, são divididos em duas partes, o tipo de medo e o antídoto. Leia a seguir o significado da palavra antídoto e em um verbete de dicionário. Aí você vai ter o significado, você tem 2 significados, e aí ele pergunta com qual significado essa palavra foi empregada nos relatos. Questão de número 1 agora, do relato pessoal, diz: nos textos da página 44, alternativa 1 e 2, né? Nós temos aí duas alternativazinhas, 2 bolinhas, 2 círculos. As meninas relatam algo que aconteceu com elas mesmas, ou as meninas relatam algo que aconteceu com outras pessoas. Segunda questão, agora leia um trecho do relato de algumas crianças indígenas
Sublinhe nele as palavras que indicam que os fatos ocorreram ou ocorrem com essas crianças, certo? Eu vou ler esse relato e você vai observar quais seriam as palavras que indicam que os fatos ocorrem com essas crianças. Quando ela diz: nós somos as crianças do povo Iudja, da aldeia Tuba-Tuba, do Parque Indígena do Xingu, no Mato Grosso. Nós gostamos de brincar de pega-pega no rio, de escorregar no barranco, de desenhar animal ou pessoas na terra e de brincar de rodar o peão com semente de tucum. E de fazer brincadeira de barbante. Então, quando ele diz nós, não é? Quando ele diz nós, é um pronome que está na primeira pessoa do plural, certo? Na primeira pessoa do plural. Nós. Então, ele fala das crianças indígenas, esse pronome. Se refere às crianças indígenas, certo? Na questão de número 3, da página 47, releia os relatos da página 44 e copie 2 trechos em que há palavras ou pronomes que indicam que os fatos citados ocorrem com as meninas. Então, você vai copiar no trecho 1 e do trecho 2 essas palavras. Quarta questão. No texto a seguir, uma pessoa conta fatos que aconteceram com outras. Leia-o. Aí temos um fato que diz: André estava caminhando pela rua com seu tio. Após sair da escola, de repente apareceu um cachorro e começou a latir sem parar. André tremeu de medo, segurou forte a mão do tio e fechou os olhos com medo do cachorro. Seu tio falou: calma, André, o cachorro está para dentro do portão da casa. Então, agora você deverá reescrever esse texto como se fosse André e tivesse vivido os fatos contados. Então, aí é como se você tivesse fazendo a descrição do seu próprio fato, né? Você mesmo vai descrever, relatar a história, ok? Bem, turminha, essa é a atividade de hoje, tá? Atividade que você deverá fazer após a videoaula, certo? Faça com sabedoria, desenvolva bem a sua tarefinha. Qualquer dúvida que você tiver em relação às questões, procure com a mamãe ou com o papai, seu responsável, para lhe ajudar, lhe orientar direitinho, certo? Um beijo grande, fique com Deus e até a próxima aula.